Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente trata sobre cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Amir Velho, eu sou responsável pela área de operações da Reinforce, uma empresa que é voltada para dois grandes pilares, um relacionado à marca, a monitoramento e, consequentemente, proteção de marca, e um segundo pilar voltado para a parte de vulnerabilidade, onde, dentre os diversos itens que a gente cobre e trabalha, a gente trabalha também com segurança no processo de desenvolvimento de aplicação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Tenente Marcelo Marcon, ao qual desde já eu gostaria de agradecer e vou pedir também a liberdade de chamá-lo por Marcon, como a gente Claro. se conheceu. Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, pela troca de informação. A gente costuma dizer que aqui é um espaço para a gente bater papo. E dentro do papo, falar sobre cibersegurança. Então, seja bem-vindo. Com certeza. Obrigado, até agradeço ao Rainforest aí pelo convite. Para nós falarmos esse bate-papo, né, eu também levo isso nas minhas palestras e aulas como bate-papo, evoluindo os assuntos, falando sobre o nosso mundo digital, de tecnologia e cibersegurança. Agradeço, cara, fico à disposição também. Muito obrigado. Joia. Vamos Marcon, começar. vou começar e normalmente a gente começa perguntando um pouco sobre o que está por trás do profissional, até chegar onde chegou. E aí, você acabou de comentar algo interessante, né? A questão de ser professor, eu também tive o privilégio de poder dar aula e tal. Eu queria entender, até chegar professor ou até chegar onde você está hoje, inclusive dando aula, como você chegou? Onde você nasceu? Seus pais? Conta um pouquinho da sua história para que a gente possa conhecê-lo, por favor. Claro, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Eu sou natural aqui de São Paulo, capital. E a minha história começou com tecnologia muito engraçada, né? Eu ganhei meu primeiro computador com quase 10 anos de idade. Já vou entregar, né, um TK3000, então, para quem já Cara, teve, sabe que é aquele monitor verde, aquele monitor tubo fósforo verde, verde. fósforo verde, né? Depois mudou, tinha uns laranjas também, Mudou, né? laranja, aquele disquete de 5 quartos que a gente Isso, carregava. isso. Falar de zip drive aqui já era uma evolução na época, né? Então a gente começou com. Que, que, era, Então, que era 100 que mega, era 100 né? megas, né? 100 mega, Imagina. poxa Hoje um vida. pendrivezinho de terabytes Eu, até aí, para comentar, eu lembro que o primeiro computador que eu mexi era 40 mega, né? 40 Já megas era de hard assim, disk, né? De de espaço. hard Né? disk. E era E caro, com né? 1 mega de RAM. É verdade, né? Hoje aí fazendo quad-core com Vixe, é impressionante. Mas desculpa, e processadores daí? da octa-core, tudo muito bacana. Então, eu comecei, né? Então, a minha paixão pela tecnologia veio desse start aí, quando eu era bem pequeno, falando sobre esse TK3000, né? Que foi o primeiro computador que eu tive. Aí depois já comecei a evoluir para, na época, o Paint, o Compact Presário, né? Que era aquele all-in-one. Então, já Sim, comecei sim. no o próprio Windows também. Aí a gente foi evoluindo, O né? primeiro você ganhou Eu do ganhei do seu, meu pai, eu ganhei ganhou do do meu seu pai, pai? é. Meu pai Legal, que é joia. hoje aposentado, né, funcionário público, meu Que pai era do legal, Tribunal de Justiça, então que ele joia. tinha uns amigos que trabalhavam com ele, que era o departamento de tecnologia de lá, então ele comprou esse computador e foi aí que eu fui inserido, efetivamente, aí no mundo da tecnologia. Então você nasce em São Paulo e sempre ficou por aqui. Sempre que aqui em São Paulo. Joia, Fiz já né? algumas coisas fora do Paulista, estado, fora do paulistano, país, mas, sempre aqui. 90% da minha carreira foi aqui em São Paulo mesmo. Aí foi que eu comecei a apaixonar pela linha de comando, né, porque naquela época não tinha interface gráfica, né, de nada, então era só a linha de comando e foi daí que eu já comecei e é o que eu falo para você, quando você é inserido nos dígitos, nos bits ali da linha de comando, você se apaixona, né. É verdade, Aí né? foi que aí começou depois um gancho na minha carreira profissional, eu entrei no mundo da telecomunicações. Como daí? Como você entrou no mundo de Depois eu telecomunicações? escolhi a faculdade, né, eu falei: "Ah, vou fazer faculdade de tecnologia". Perfeito. Aí eu fiz a graduação em tecnologia, eu tenho 2 pós-graduações, uma em segurança da Joia. informação e a outra em engenharia de rede e telecomunicações. Tenho uma Perfeito. especialização na Califórnia, na universidade na CSUN, na California State Que University, joia. que eu fiz o Executive Program lá o ano passado. E qual foi a especialização lá? Eu Foi sei que na área de... foi na parte de, o Executive Program dessa faculdade da Califórnia Perfeito. é uma revolução do mercado digital, né, o Perfeito. business e a Perfeito. revolução do mercado Considera digital. muito a questão da Então, transformação digital e transformação, como isso tornar disrupção possível. tecnológica, startup, cibersegurança foi o que mais, agregou nesse curso de Executive Program. Inclusive, estou terminando meu mestrado agora, defendo minha tese agora em março, Em que então área a estou na reta tese? final.
meu mestrado em direção estratégica em tecnologia da Que informação. joia. E a minha defesa de tese mesmo é sobre monitoramento de infraestrutura e serviços, mas Excelente. focado em vulnerabilidade e segurança da informação. E tentativas para barrar os ataques cibernéticos e o Perfeito, monitoramento de ataque cibernético, né? Bem perfeito. Não, específico nesse mundo nosso de isso é muito cyber, bom porque junta também a área da acadêmica junto com o junto dia a com dia, né? Dá o para dia a dia. trabalhar. Eu fiz uma pós, foi muito legal na área de rede de computadores na Unicamp. Sim, E foi muito joia, porque boa parte da questão de conceitos de cibersegurança veio, e boa parte dos profissionais vieram da área de redes também, né? verdade Então, mesmo. É aquele nosso conceito, né? Já trata o redes, já trata a parte de data center, e a parte de comunicações, né? Toda a parte de telecom entra também, né? sim, Então, a gente já sim. fala, por exemplo, nós podemos falar de servidor, de virtualização, e de ataque cibernético, e rede, telecomunicações, a gente entra tudo, engloba tudo, a gente leva tudo isso para o mundo cyber. Perfeito, exatamente. Marcon, esse é o primeiro episódio de 2024, né? Estamos começando um novo ano, acabamos de passar aí pela época de festa. Qual a sua expectativa para a área de cibersegurança em 2024? Acredito que tem grandes temas que vão prolongar, começaram talvez ali em 2021, 2020, mais comuns, né, mais sendo conversados de forma mais comum, embora sejam temas bem mais antigos, né? Eu lembro que alguns deles em 2000, 98 a gente já conversava, mas qual que é a expectativa que vê para a área de segurança em 2024 dentro do seu dia a dia, dentro do que tem trabalhado? Você até citou essa transição do mundo dos anos 2000, né? Eu me recordo agora o bug do milênio, lembra? Puxa, e Então, como? hoje, o foco que está sendo tratado, a proteção de dados e a segurança de dados, foi na mesma intensidade que foi tratado o bug do milênio. Infelizmente, depois de tudo que aconteceu com a pandemia, né? Que foi infelizmente, um assunto mundial, Uhum, a proteção de dados está muito intensa, né? E a ênfase disso. Então, uhum. todo mundo está preocupado hoje com proteção de dados, com vazamento, com infraestrutura, com o que pode proteger, o que não pode, com equipamentos tecnológicos, com recursos. Então, tudo isso está juntando e a cibersegurança está alinhada com todas essas vertentes, né? Sim, Justamente sim. para quê? Para proteger os dados Uhum. e, eu não vou dizer 100%, né? Porque não existe nada 100% seguro, todo mundo Principalmente na sabe nossa área de disso, principalmente na segurança, nossa né? área de segurança, né? Mas minimizar e mitigar o máximo possível que os dados sejam vazados e Uhum. evitar que cheguem em mãos erradas. Esse é o nosso principal foco como cibersegurança, é proteger a nossa infraestrutura, claro, com conscientização, com processo, com fluxo, etc., mas evitar que os dados sejam vazados para que não cheguem em mãos erradas. Ou seja, 2024 vai continuar com uma questão muito forte em Muito privacidade de forte. dados, que inclusive é um dos pontos que a gente vai tocar mais para Isso. As frente, leis né? estão sendo adaptadas Sim, para isso, né? sim. Tanto a GDPR europeia e a nossa LGPD já vem do Marco Civil da Internet também. Então, as leis estão sendo adaptadas e com muito foco agora em produção de dados. E não só, né? A gente vê esse movimento global, né? A Pipeda lá para o norte da América, a CCPA na CCPA na Califórnia. Então, Califórnia. é uma movimentação. E eu acho até interessante, porque na prática é uma lei para dizer que algo que é seu que já era seu, Que já né? Que era são seu, seus que vai dados. continuar sendo seu, né? É Para isso evitar que aí. alguém não Mas vai tem que roubar haver, isso. exato, tem que haver a normalização em cima É disso, uma né? conscientização importante nessa parte de segurança da informação, que é o seguinte, as pessoas têm que virar a chave e Uhum, concordo. começar a pensar nos fluxos do dia a dia. Por que que a Exato. pessoa protege tanto a senha do banco sua? Por quê? Por que você não dá a sua senha do banco para mim? Ah, não, mas é que eu vou Mas eu te dou acessar a a minha conta. Eu te conta, dou a conta, assim. eu vou acessar a conta e a senha do banco. Ah, é porque isso é seguro. Mas por quê? Só porque envolve dinheiro? E Sim. as pessoas se preocupam mais com a senha do banco do que com o próprio CPF. Que É. hoje é um dado extremamente sensível, que as pessoas até colocam o CPF no Pix e passam as pessoas ali como se fosse uma Isso é uma informação bem informação. tranquila. Exato. Se for comparar, por exemplo, você citou o exemplo da lei de proteção de dados lá da Califórnia, o Uhum. Social Security americano, ninguém fornece isso Sim, nem, sim, nem por pressão. Agora, sim. aqui no Brasil, você vê que precisa conscientizar as pessoas Culturalmente, culturalmente um pouco que os dados pessoais, eles são dados pessoais, eles não podem ser compartilhados. esse é um ponto que a gente vira e mexe, fala e volta nesse ponto, né? E é interessante, porque são coisas que a gente escuta desde pequeno, né? Eu escutava meus pais falando, né? Ó, cuidado com o que você fala para o seu amigo, cuidado com a informação que você passa. E a gente, às vezes, esquece disso, né? Como sociedade, esquece disso que, na prática, as regras são as mesmas, os cuidados são os mesmos aplicados a um meio diferente, né? Acho que tem muito dessa questão de E cultura, assim, né? antigamente você transmitia uma mensagem por voz pro seu amigo, né? Ah, eu vou falar uma coisa verbal ali. E ali morreu o assunto. Não, hoje não. Hoje tem base de dados sendo vazadas dia a dia, vendidas em dark web, deep web,
E as pessoas hoje postam informações sensíveis em comentários de rede social que aquilo vai ficar perpétuo. Uhum. E elas não se atentam que aquilo pode ser um problema muito grave, que pode desencadear um problema muito grave para a sociedade isso, né? Então, essa Sim, conscientização é muito importante. sim. E São as assim, melhores práticas, né? Do que a pessoa pode e o que não pode fazer. E tem que mudar essa chave. Da mesma forma que você não pode fazer alguma coisa no seu dia a dia pessoal, na sua vida, no mundo digital é a mesma coisa. sim, E é de fato, é de assim, é mais fato. crítico ainda, né? De fato. E é interessante porque essa conscientização tem que começar antes também, né? Tem que começar desde do pré hoje, né? Com algumas coisas que antes a gente não se preocupava. É outro cenário, caso que eu cito direto, né? Nem vou me aprofundar tanto nele, mas tem uma filha de 10 anos que eu comentei, e ela tá vendo senha forte no quinto ano. Teve aula sobre isso, a gente começa a ver que tem uma mudança cultural nesse As escolas sentido. têm que mudar também o Sim, conceito, né, de sim. como a educação digital ela tem que ser abordada, Sim, né. sim, Hoje tem criança aí de menos de 5 anos de idade, já tá com o tablet na mão, o celular ali, fazendo scroll up aí da sim, tela para ver sim. conteúdos, etc, né. E nós também, numa outra cadeira, também dosar isso, né, porque acho que essa questão do imediatismo que a gente tem hoje, tem passado também para as crianças, no sentido de: "Ô, o negócio é agora", e com isso a gente vê um outro ponto que eu gostaria inclusive de começar a conversar contigo, como têm sido esses profissionais que têm chegado, ou seja, as pessoas que têm trabalhado mais nova, quais são os desafios que você tem visto, Marcon, enfrentado com esse pessoal que está chegando de uma geração mais nova, dentro dessa questão do imediatismo, dentro dessa questão de querer já chegar com uma posição É maior do que de verdade. fato tem pela maturidade. Como que você vê essa situação Eu hoje? como head de TI hoje, a minha função, que eu até transmito para os meus subordinados, né, é o seguinte, hoje em dia o mundo está muito dinâmico, Sim. só que o mundo está dinâmico numa esfera muito básica, né. Então eles têm acesso a muita informação muito rápido hoje, né. Uhum, As IAs estão aí para falar isso, né, o uhum, ChatGPT, outras inteligências artificiais, todo mundo está comentando hoje. Ele traz informação muito rápido, mas nós temos que garantir se aquela informação que ele está trazendo, ela é verídica. de fato. Tem que analisar a veracidade daquilo que ele traz, entendeu. Uhum, Ele uhum. claro, a inteligência artificial está aí para ajudar, ajuda todo mundo no dia a dia no trabalho, mas vamos fazer a veracidade daquilo que está sendo postado ali. Uhum. Se o que aquele script vai trazer de resultado, se é verdade, se não é. E hoje as pessoas estão acreditando naquilo como uma verdade absoluta, né. Sim, Então, quer dizer, sim. por exemplo, o conhecimento das novas gerações, ele está muito raso, eles têm acesso a Isso. muita coisa, mas se você precisar de uma, por exemplo, troubleshoot, uma análise de risco um pouco mais funda, eles já não vão ter esse tipo de conhecimento. Se você falar análise top-down ou bottom-up, já fica: Top "O que que é down, isso? bottom up, O que acabou. é isso?", né. Então, assim, por isso que hoje nós temos que alinhar todas essas informações de tecnologia, inteligência artificial, de fluxos e processos, para inserir eles no mercado corporativo, explicar o que está acontecendo no mundo, por exemplo, quais são as principais missões, os desafios que o mundo está trazendo hoje. É Uhum. claro, existe a pressão, existe as métricas que você tem que cumprir, isso tem em qualquer trabalho. Só que fazer o melhor possível no tempo que você tem, mas não esquecendo da excelência. Então não Uhum. adianta você cumprir uma atividade rápido se você não vai atingir os objetivos de excelência e fazer como se fosse num nível de aceitação não muito elevado. Então, eu Perfeito. sempre transmito isso com conhecimento, com treinamentos internos, com orientações. Então, eu sempre levo toda semana, eu tenho uma hora já da agenda do dia da semana, eu Combinada. devo sempre para sexta-feira, combinado, alinhado, isso que vamos falar um pouco de brainstorming aqui. Vamos Joia. trazer tecnologias, vamos trazer conceitos e mostrar sempre na prática como funciona. Legal. Porque o mais importante é o seguinte, não é saber o porquê que está fazendo. Você dá um script pronto e fala, executa isso, o resultado é esse. Só confere o resultado, ele vai falar, não, está feito. Ele não sabe o que ele está fazendo. Uhum. Ele só está fazendo aquilo, vira uma rotina automática e, na verdade, Só está replicando, essa não está rotina automática de analisando. replicação, ela pode causar falhas, né? Porque é o humano que está executando. Sim. Mas, assim, tem que saber o porquê que ele está fazendo isso. Então, ele tem que saber o porquê que aquela linha está fazendo aquilo, aquela variável, aquele script, aquele processo. Então, você trazer as novas gerações para o fluxo do dia a dia que você vai fazer e você mostrar para ele que ele faz parte do sistema, que ele sabe assim, o trabalho que ele está fazendo, que é importante, e ele se sentindo parte do sistema é muito mais importante do que ele só executar a atividade e entregar uma atividade no final do dia com 100% de êxito. Ele tem que Perfeito. entregar para os 110% de êxito, né? Ou Ele tem que seja, entregar a atividade no sabendo o que 100%, está fazendo. mas ele tem que fazer parte do processo. Sim, Que legal. isso vai agregar muito mais profissional e maturidade profissional para ele no futuro. Que de fato, ao meu ver, é um dos pontos que falta muito, essa maturidade, né. E até dentro disso, Marcon,
A gente pode ver, até pelo conhecimento, pela formação que tem, o quanto que aprendeu. O que deixaria de dica para a pessoa que está migrando, talvez, para a área de SI? Eu lembro que há umas 2 semanas atrás, eu conversando com uma pessoa que estava vindo de uma área de logística, então, eu quero trabalhar com desenvolvimento, tá trocando algumas informações nesse sentido. O que você deixa de dica ou de caminho para uma pessoa que está vindo para a área de cibersegurança em termos de passos a dar? Fala um pouquinho sobre, Eu por vejo que é o favor. seguinte, todas as áreas estão interligadas com a segurança da informação. Independente da área que for, pode ser área médica, pode ser área de saúde, área de logística, toda área ela está englobada. Por exemplo, se você pegar por exemplo, o exemplo que você citou agora, vamos traçar essa linha de pensamento. Área de Perfeito. logística. Ele vai entrar para a área de segurança da informação. Qual hoje que é o principal ataque crítico de logística na segurança da informação? Aeroportos. Uhum, E uhum. já tem software de inteligência artificial que eles checam as prateleiras, por exemplo, igual vocês estão vendo aqui na gravação. Se eu retirar esse item da prateleira, sem quebrar, né, pessoal? Se eu tirar o item da prateleira, o próximo check que a inteligência artificial vai fazer aqui, depois de como essas variáveis são configuradas, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende da criticidade, ele vai checar que aqui está faltando um Faltando objeto. alguma coisa. Então ele já vai alarmar, já vai enviar um alarme para o servidor, para uma central de monitoramento, e falar que existia um objeto ali, esse objeto foi removido ali da prateleira. Então, quer dizer, isso já vai atentar no nível e assim, se não tiver um protocolo interno definido, por exemplo, se foi aquilo mesmo que, por exemplo, tinha que tirar uma caixa, um objeto, então é um incidente. Uhum, Então, a gente sim. agloba toda a base, todo o conceito de todas as áreas, a gente adapta isso para a segurança da informação. E isso fica um mundo muito dinâmico. A gente pode fazer qualquer coisa. A farmácia, por exemplo, tem milhares de estoques de Sim. medicamento e etc. A área de logística, qualquer área a gente pode adaptar a segurança da informação para isso. E o principal foco que você me perguntou, o que é mais importante para quem está migrando para a área de tecnologia ou área de segurança da informação hoje? É a base. Então, ele Boa. tem que ter uma base de Excelente. estudo e entendimento de como as coisas funcionam. Excelente. Porque tudo é adaptado do mundo físico para o mundo virtual. Então, ele tem que saber um fluxo e processo, como é que funciona na vida dele, no dia a dia físico, para ele levar isso para o digital. Para automatizar, O metaverso foi feito dá, nesse conceito, nesse né? conceito, É tudo digital? Mas tudo é adaptado do mundo físico. Perfeito. Então, essa base que ele tem que puxar, o que ele tem de vivência já, seja pouco, muito vivência de vida mesmo, de tempo de vida, ele tem que trazer tudo isso para o mundo digital. E com essa iniciativa do pessoal mais novo de programação dinâmico, é bom que eles já trazem tudo isso tudo para dentro do mundo digital. Perfeito. Aí vai desenvolver sistemas, scripts, algoritmos para melhorar o que já está implementado. Aí a gente já volta a falar de PDCA, de melhoria contínua, já volta tudo isso para cada vez estar fazendo coisas mais otimizadas e mais assertivas. Que de fato é um ciclo, Que de né? fato é um ciclo. Não dá para parar. Mas muito legal, acho que resumindo aí, a questão da base que comentou, eu acho que é um ponto que eu vejo muito, porque às vezes você tem hoje desenvolvedor que você vai falar de modelo OSI não consegue entender. E é um fundamento importante para quem trabalha com área de segurança ou área de redes. Não adianta ele estar falando da camada 7 lá em cima de aplicação, você não está entendendo a física. Isso, ou mesmo... Então, mesmo que às vezes ele é da área de dev, ele vai desenvolver alguma coisa, o certo seria para integração, vamos levar ele no data center para ver como é que funciona. Perfeito. Vamos ver a parte cabeada lá, não puxando a sardinha para o nosso lado de telecom de data center, né? Mas vamos levar ele para ver o servidor como é que funciona, como que é cabeado, como que vai o patch panel, como que o tráfego de dados transmite. Eu tenho certeza, eu tenho até alguns exemplos na prática, que eu tenho desenvolvedores, amigos meus, que eles já tiveram esse conceito de rede de segurança que eu transmiti para eles, que hoje eles falaram assim, se eu for desenvolver um aplicativo hoje, um software hoje, eu vou desenvolver ele bem melhor do que eu iria desenvolver. Por quê? Porque agora eu sei que ele precisa de um tráfego de rede, ele precisa saber se ele não vai ficar lento no dispositivo, e isso tudo é do conceito de base. Perfeito. Então, leva sempre um degrau por vez, né? Como a camada OSI, por exemplo, trata isso de base, né? Desde a física, enlace, enfim, a camada IP, para ele saber esses conceitos, como é que funciona, sim. porque isso otimiza o trabalho final dele. Aí volta naquele... puxa o ciclo para que nós estamos falando agora. Parte de logística com segurança da informação, que ele vai trazer um mundo físico agregado ao mundo digital. Com certeza fica mais otimizado. E se alguém for desenvolver isso, ele vai ter uma base e um software final muito mais eficaz do que alguém que não tem esse conceito, que só fica dentro do mundo dele ali. Não, só vou desenvolver, vou jogar para produção e acabou. Certamente. Interessante, de fato. Eu lembro de uma história que um CISO me contou uma vez.
de roubo de produto dentro do estoque e que, na verdade, não tinha nada diretamente relacionado à área de cibersegurança, mas, de É, repente, acabou porque como vai descobrir que está saindo o produto, mas não sabe como está saindo, e vai investigar e vai fazer o tracking disso para ver como está sendo vendido, acaba que tem a área a ver e acaba sendo correlato. Então, uma boa dica aí para vocês que nos assistem é base, né? a base. Formação, gaste tempo, legal. E a questão, eu acho que você tocou um pouco disso quando falava também, Marcon, essa questão relacionada à prática versus a teoria, né? Porque às vezes a gente sai com gente muito prática, mas que não conhece a teoria, e que gente que conhece muito a teoria, mas não conhece a prática. Como equalizar? Você até deu um exemplo que você separa um tempo, mas como equalizar isso ou ensinar as pessoas a balancear esses dois pontos? Eu sempre levo isso nas minhas aulas de faculdade também, o seguinte, para eu fazer qualquer conceito de, por exemplo, uma área minha, uma aula minha de segurança da informação, eu começo a tratar a segurança da informação, eu não vou para a parte prática e primeiro para a parte de conceito. Eu Uhum. sempre faço a base física, o quê? Vamos entender o porquê que eu preciso da segurança. Desde Boa. a portaria, desde aquela identificação do crachá, aquele perfil que é adicionado ao crachá físico, aí depois vamos falar de câmera de segurança, vamos falar de ronda física com sistema de rádio para comunicação. Então eu abordo tudo isso até chegar em controle de acesso. Então, eu vou aumentando o nível de informação, mantendo a Uhum. base teórica, mas mostrando que existem várias etapas, como se fosse um roadmap, né, para você seguir, até você chegar no destino, que é justamente a segurança da informação propriamente dito, console do servidor, ou a área de inteligência ali, que a gente vai checar os dados, fazer o track, mas existe, para chegar no ambiente digital, você tem Todo um uma estrada processo. muito longa do ambiente físico ali. Então, explicando assim, ó, precisa do acesso, do controle de acesso, você precisa ter um perfil, você não pode acessar uma sala que você não pode, que você não deve ter acesso. Menor privilégio, né? Eu Toda a tava, questão, né? até um exemplo bom que você citou, eu estava fazendo uma auditoria em uma empresa uma vez, lá, obviamente, eu falar o nome da empresa por sigilo, mas Lógico. foi entrar numa sala de reunião, primeiro que a porta estava aberta, então já olhei, eu falei, peraí, mas se a reunião acabou, essa porta devia estar fechada, né? Como que é o controle de acesso? Tudo bem, eu falei, não vou entrar nesse detalhe ainda, né? Foi um dos assuntos que eu coloquei no relatório depois, mas quando eu entrei na sala de reunião, tinha aquela lousa branca, todo mundo escreve, né, as informações ali, só que a reunião tinha Uhum. acabado. E era uma informação muito sensível. Era uma posse de um executivo da área de marketing que ia acontecer nas próximas semanas. Aí eu olhei e Perigo. falei, mas olha o que você tem de informação Que sensível aqui. perigo. Então acabou a reunião, mas isso é conscientização e melhor prática. Aham, Acabou sim. a reunião, pega o apagador e apaga. Isso. Aí fala, é simples falar isso, né? É, É uma coisa básica, mas hoje em dia alguém tira uma foto daquela lousa, e compartilha no grupo do acabou, WhatsApp, né? acabou. É. Jogou para o mundo público, jogou para a internet, a gente não tem mais Não controle tem de onde vai parar controle. essa informação. É mais ou menos como minha mãe falava de lançar penas, de subir dentro de uma montanha, contar mentira, ela falava isso. É que nem subir numa montanha, abrir um travesseiro de penas e soltar. Depois você sair catando cada um, você não consegue, né? Então Nunca você mais. jogou, E você pode contar, tem 1 milhão de penas, você não vai você não achar vai todas, achar, você não acabou. vai achar. É E isso assim, aí. até o termo viralização hoje em dia, né, dos vídeos que Uhum, viralizam, você joga uma informação dessa, ela é sensível, as pessoas começam a compartilhar, tem milhões de visualizações em poucos minutos. Então, exatamente. quer dizer, isso já. Aí você joga uma campanha de marketing sendo feita pela empresa de milhões pro ralo, porque você não fez a parte básica, que era pagar uma lousa. É. Aí quando eu olhei, eu falei, não, isso não pode. E a Não, gente tá tudo falando até bem. do Do básico, né? Porque básico. assim, às vezes, eu tava imaginando que você fosse falar que apagou, mas ficou o traço ainda, que dá para você ler. Não, Mas eu tava falo, podia apagar o. 100%. Vixe, Dá até para ver a falha da perigo. caneta que a pessoa que, Que a pessoa que perigo. escreveu ali. Que E perigo. outra coisa também que é bem simples, mas Uhum, até quem está assistindo conosco também, faz um check da área tecnológica na empresa que você trabalha. uhum. E a pessoa cola o post-it da senha de rede dela embaixo do teclado. E isso ainda é um nível de segurança elevado, viu? Brincadeira da parte, elevado por Tá quê? debaixo Porque do às vezes o teclado. post-it está no monitor, que a pessoa nem precisa virar o teclado para acessar a Exato, senha, já está exato. visível ali. E isso é uma vulnerabilidade de segurança muito alta. Sim, Porque as sim. pessoas não se conscientizam que o usuário de rede dela vai ter acesso às pastas de rede que estão compartilhados e liberados, né, de acordo com o perfil. E muitas vezes é um ponto para escalar, É né? um ponto para Para escalar. poder pular de máquina em máquina e Fazer uma chegar cópia de até. documento, a máquina Exato, virar hospedeira, enfim. exato. Ou acessar o e-mail ali, ver informações que as pessoas trocaram uma lista de remetente ou de destinatário, de quem que ela está recebendo e-mail, por quem que ela está enviando. Isso tudo Perfeito. vai estar aberto
somente, entre aspas, com autenticação, que é o que ela deixou ali, que é os pilares, inclusive, de segurança da informação, né? É Que assim. é a senha ali que a pessoa deixou anotada no post-it. Então, eu sempre falo o seguinte, existe uma balança na vida, né? Do Uhum, conforto e da segurança. Se você levar muito a balança do conforto, a segurança cai. exato, E automaticamente a vulnerabilidade vem junto. Então, exato. você tem que elevar o nível de segurança. Claro que o conforto vai cair. O conforto que eu digo é o quê? Ah, a pessoa tem que trocar a senha a cada mês, tem que colocar uma senha forte, não pode usar as últimas 10 senhas. Isso falando um pouco de política de senha, né? Uhum, Agora, ela precisa desses parâmetros de segurança elevados para que não haja uma vulnerabilidade. Porque perfeito. a maioria dos ataques, a maioria dos hospedeiros, elas vêm dessas atividades simples que a máquina se torna hospedeira, acaba infectando a rede inteira e abrindo as portas das máquinas aí para o mundo público, né, para a internet, aí o próprio invasor vai entrar na rede ali e a gente já sabe o resultado disso, que se Sim. torna uma, uma coisa catastrófica, Eu né? lembrei de Catástrofe, dois né? exemplos aí quando você falava. Um caso real que foi contado por um amigo de um crachá deixado numa praça de alimentação de um centro comercial aqui bem grande em São Paulo, um centro empresarial. E daí, para marcar lugar, né? É alguma coisa que às vezes é simples. Ah, vou marcar o lugar aqui, deixa. Quando a pessoa voltou, não estava ali. O que aconteceu foi que o cara pegou aquele crachá, subiu até o escritório, entrou numa sala que estava aberta, roubou o notebook e saiu. Isso aí, Então, sim. assim, não era hora de almoço, não tinha muita É gente, uma o cara falha de conseguiu. segurança Física, né? física. E um outro ponto que você comentou que eu lembrei, isso extremamente recente, a gente fechou um cliente recente e esse cliente ele tinha uma grande dor que era provar para a área de user experience a Hum, necessidade de um duplo fator de autenticação, que hoje sim, é porque, pô, meu usuário na ponta vai ter que entrar com um código, dá trabalho, depois ele perde. Mas com a questão da proteção de marca, que é algo que a exato. gente atua bastante, a gente viu muito dado vazado. E daí, quando ele chegou e mostrou isso para a área de user experience, falou: opa, agora eu preciso agir de uma Implementar esse forma fator. diferente. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia e que relativamente são simples, né, Marcon, como você falou, mas que infelizmente culturalmente a gente ainda não vê muita gente Nesse fazendo, exemplo né? que você citou por exemplo, eu não quero usar o fator de dupla autenticação do meu usuário, é a balança do conforto e segurança. Exatamente. Não, mas peraí, o usuário tem que ficar confortável, ele tem que saber que aquilo ali é uma medida de segurança para que não deixe os dados dele serem vazados, ou minimizar muito, né, muitos porcentos aí, né, muita É. variável para que não deixe o dado dele ser Em vazado. alguns mercados isso é mais fácil, porque a estrutura hierárquica coordena isso. Por Coordena exemplo, isso, né? escola, eu lembro que uma vez eu dei curso pro pessoal de uma universidade, e daí o que eles colocavam é isso, falava, olha, até chegar o reitor, tudo bem, ali no reitor não se mexe. Então, às vezes tem questões mais difíceis de acordo com a organização também, É né? por isso que nós também temos que pensar o seguinte, se vai ter alguma barreira hierárquica ou superior que não vai querer aceitar aquilo, é a nossa função como tecnologia da informação, como Boa, Head of TI, é o seguinte: documente, crie um relatório, justifique a gestão de risco. Se boa, porventura o que acontecer, formaliza tudo isso e encaminha para quem vai tomar a excelente, decisão para isso, né? Nós excelente. assessoramos tecnologicamente a parte executiva para que tome. Agora, se nada foi feito, tudo bem. Aí é o que nós entramos lá no começo da conversa, você comentou, vamos fazer a nossa parte. Excelente. Vamos fazer o máximo que nós podemos com as ferramentas que nós temos para fazer o máximo possível. E o melhor possível, né? Nem sempre as decisões são Nem nossas, a sempre as gente decisões são precisa nossas. juntar e levar para quem vai Mas o tomar mais. assessoramento, na Perfeito. excelência, tem que ser É feito por isso você. aí, concordo. E muitas vezes até assumindo ali um risco até de posição, falar, De não, de posição, fato é sim. isso, né? Não vou falar Legal. que não acontece, vai falar, não, se você for levar isso para frente, não, tudo bem, mas isso é decisão estratégica. Mas a Uhum. minha parte da tecnologia eu Tá fiz. feito, exato. E fazer o Excelente. laudo o melhor possível, né? Excelente. E até o bom exemplo que você citou agora, entrar no assunto um pouquinho mais sensível, esse crachá que foi esquecido aí na praia de alimentação. Uhum. Hoje nós temos equipamentos de recursos tecnológicos, por exemplo, o Flipper Zero, Uhum. que ele vai Uhum. copiar esse cartão, a frequência desse cartão, em questão de segundos. Sim. Então a pessoa ela pode pegar o cartão, copiar, deixar o cartão na origem, que automaticamente não vai levantar suspeitas. Uhum. Isso aí, olhando um pouco de visão de inteligência, né? O crachá ainda vai continuar ali, então a pessoa vai olhar, o crachá vai estar lá sem problemas. Só que a Ele frequência tem do cartão dela acesso. está copiada. E daí pode entrar até num Ele outro vai conseguir horário, né? entrar lá. Aí, se falhar tudo aquilo que nós estávamos falando, de segurança orgânica, de catraca, controle de acesso, segurança lá na portaria, que ele pode estar desatento, a câmera,
a Honda. Então, ver a pessoa sem crachá. Por isso que é importante Sim, esses fluxos, né? Por causa que sim, numa dessa, a pessoa acessa tudo que a outra isso. tem de permissão, né? De controle de acesso orgânico. E, E se, consequentemente, e, e, e se houver uma falha em tudo isso, acabou. Não vai sim. adiantar nada. E, consequentemente, a conscientização disso, né? Semanas de conscientização, de cibersegurança, É muito porque às importante isso. vezes não olha para esses pontos, né? Eu tenho uma pessoa que acho que em 2024 o pessoal que nos acompanha vai conhecer, em algum momento eu vou puxá-lo para sentar aqui, mas eu brinco que é a nossa área de inteligência. É Sim. o que faz a pesquisa, é o que faz, monta tudo, que é o Bruno, ele nos acompanha sempre aqui nas gravações, e ele já fez POC dessa parte com Flipper Zero aí. Toda vez que a gente vê, ele fala, cara, eu vou guardar Vou minhas guardar coisas aqui. aqui porque é arriscado. Mas um outro ponto que Marcão, você citou, e eu acho que é legal trazer à tona, até porque esse ano a gente viu muito disso, a gente teve na RSA e foi um tópico que a gente tem conversado, a gente vai estar em maio de 2024 novamente, mas um dos pontos que a gente viu esse ano é a questão de IA. E a gente Sim. vê como que a popularização através do chat GPT, eu lembro que eu tive a oportunidade de escolher, né, dentro daquela, na pós-graduação, e acabei não fazendo, mas uma das oportunidades era um mestrado, isso eu estou falando 2000 e tanto aí, na área de inteligência artificial. Então, os conceitos não são novos, esse é um ponto importante, mas toda a questão computacional, ela evoluiu muito. Sim. E daí você tem a possibilidade hoje de ter uma ferramenta simples para usar como um chat GPT, como um console com o qual você interage. Tudo isso para perguntar o seguinte, Marcon, como tem sido o uso no seu dia a dia de forma geral? Como você vê o uso de ferramentas no sentido de potencializar a questão de produtividade versus a questão de riscos que as ferramentas trazem? Como que tem sido aí a sua abordagem, a sua visão sobre inteligência artificial? Excelente pergunta. Vamos agora puxar um pouco mais do lado histórico, né? A gente entrar na parte prática. Se nós pegarmos a evolução da Revolução Industrial, Uhum, hoje em dia, por exemplo, olha o mercado automotivo. sim. Quem que quer tirar os robôs lá da fábrica de produção e Uhum, voltar o ser humano lá para apertar os parafusos? Acabou. Então, esse conceito de inteligência artificial, da máquina, do robô, do computador trabalhando para nós, é um conceito que ele vai ajudar. Então, eu fico até um pouco chateado quando eu escuto aqueles termos que, mas a inteligência artificial chegou e vai tirar o nosso emprego, né? uhum, Muitas pessoas falam isso, que vai tirar o nosso emprego. Não é que vai tirar o emprego de algumas pessoas, mas o mundo está muito dinâmico. sim. Então, se as pessoas não evoluírem, não estudarem, não quebrar essa barreira da disrupção tecnológica e aprender uma nova atividade, pode ser totalmente correlacionada à área que ela trabalha hoje. Ela vai ficar para trás. Isso aconteceu várias vezes aí nos últimos 100 anos. Uhum, Várias uhum. profissões que existiam que hoje não existem mais. E que possivelmente não vão existir no Daqui futuro, né? 50 anos, por exemplo, mais de 50% das profissões que existem hoje não vai existir mais. Exato. Antigamente, a pessoa, vamos dizer, mal comparando, passava uma vassoura na sua casa para tirar o pó. Hoje a pessoa vai na Amazon lá e compra o robô, ele vai limpar. Inclusive, a IA tá nesses. Por exemplo, ele chega, por exemplo, se a pessoa tem um pet, um cachorro em casa, ele consegue checar se o cachorro fez a sujeira ali, e ele detecta que aquilo é sujeira, ele não vai limpar, e ele avisa uma notificação para o dono, Tem e assim que problema ele ali. acabar, ele faz o famoso que todo mundo conhece pelo drone, né? O return to home, ele volta para a base lá para Exatamente. carregar e fica aquele ali com a notificação. Uhum, Então é mais ou menos isso que a gente vê no dia a dia. Então, uhum. se a pessoa não se adaptar, mas quantos empregos novos foram criados? Quantos profissionais precisam para manter tudo isso tecnológico funcionando? Sim. A criação de dados anualmente, né? Nós temos um ranking disso que eu divulgo nas minhas palestras também, é o seguinte, a produção de dados anual, ela está numa escalabilidade absurda. Então, Perfeito. provavelmente, o que vai ser produzido de dados no ano que vem, 2025, que esse é o primeiro podcast de 2024, vai ser maior do que o começo da internet até o ano anterior. E isso é uma coisa que, assim, isso se nós pensarmos em produção de dados, em
tratativa, o que Cada vez é mais. compartilhar na internet é absurdo. Cada vez mais. Né? Isso se eu puxar a corda, vamos dizer, o que vai precisar de energia elétrica, de data center, de servidores, de armazenamento, é absurdo. Uhum. Então, não que vai acabar os empregos, vai gerar muito mais empregos. Então, O que vai mudar vai chegar é, um dia que vai o ter vaga imperativo. sobrando e não vai ter profissional. E a gente já enfrenta isso, né? Isso. Dentro do mercado de tecnologia, pelo menos em processos que muitas vezes a gente vai procurar, achar gente qualificada é algo extremamente difícil, né? Para a nossa área de TI e muito mais ainda se considerar SI, né? Segurança da informação. Né? Já fica a dica aí para quem quer já migrar de área, aproveita, porque é assim, é absurdo o volume de dados a serem produzidos anualmente. E só que tem um problema disso também, né? Agora vamos virar a página para outra vertente. Boa. Fake news. Os dados que são produzidos, quanto disso é verdade? Isso é um ponto muito crítico para a gente levantar aqui, até uma futura discussão. Por exemplo, nós trazemos uma roda de amigos aqui para discutir só sobre isso. Isso é uma boa. Porque, por exemplo, fake news, o que é produzido, o que é útil que é produzido hoje na internet diariamente? Tem muita coisa, se você for peneirar ali... Aproveita muito pouco. Os números são muito baixos. Assustadores até. Interessante. E no uso dessas ferramentas, ou na sua experiência com o uso, como você tem visto a questão da segurança da informação? Então, agora não olhando para a pessoa utilizando, entendendo que é uma ferramenta e que vai haver o uso, mas olhando para a segurança da informação, quais as preocupações que você vê com o uso de inteligência artificial, Marcon? Hoje, a principal que eu vejo são as publicações em mídias sociais. Muitos dados sensíveis sendo publicados. Por exemplo, você que citou o seu exemplo pessoal da sua filha pequena. As pessoas hoje não têm a métrica de falar assim, cuidado, ela posta foto na porta da escola, com o logo da escola ali na camiseta, que isso pode desencadear, por exemplo, é muito fácil se você levantar. Por exemplo, se acessar a conta aqui de qualquer um, histórico de localização da conta de qualquer pessoa, durante 2, 3 meses, é muito fácil eu levantar um perímetro do que a pessoa está fazendo. Sim. De onde que ela vai. Aquela mania de fazer o check-in no restaurante, tá almoçando, e no local, assim, por exemplo, pega uma linha aí de um tempo de 3 meses. Quantas vezes ela vai no mesmo restaurante? Você consegue, às vezes, até mapear isso. E ainda faz o check-in, né? O check-in é muito fácil. Sabe até o horário, né? Você consegue saber o horário. Então, você consegue montar um mapa do perímetro da pessoa. E muitas vezes, se você analisar as ferramentas de OSINT, que são as ferramentas públicas, né? Por exemplo, a quantidade de dados sensíveis que são feitos publicamente em fóruns, em redes sociais, em mídia, em postagem, etc., você consegue levantar muita informação. Certamente. E se fazer a triangulação disso e postar, por exemplo, a pessoa está na casa dela, ela posta uma selfie com o número da casa, aí pega, por exemplo, a foto da família, os detalhes, às vezes no fundo do churrasco ele aparece a placa do carro. Se a gente começar a pegar todas as informações e levantar a base de dados, tem acesso à vida inteira da pessoa. Verdade. E são coisas simples, então, assim, novamente eu falo da barreira de segurança e conforto. A pessoa, hoje, as pessoas têm uma necessidade muito grande de postar em rede social todas as atividades que elas fazem. E isso, na verdade, ela está mais aumentando a vulnerabilidade e postando informações sensíveis cada dia mais. E isso, se pegar um montante diário da internet, são milhões de dados pessoais que são postados todos os dias. E as pessoas não pensam que isso pode ser muito prejudicial para o futuro. Porque a sua informação sensível, ela vai, por exemplo, continuar pro resto da vida e perpetuar, entendeu? CPF, na placa do carro, só a placa do carro eu vendo. Tudo bem, mas e os dados seus estão na placa do carro? Sim. Se a pessoa levantar o acesso, ela consegue pegar todos os dados. Então, completo endereço, CPF, telefone, enfim. Isso é muito crítico. De fato. Acho que até por isso, é muito crítico. De fato, acho que até por isso que os profissionais de segurança da informação não postam tanto, né? Eles têm uma certa resistência com esse sentido, né? Porque outro dia me perguntaram, por que você não tem foto no WhatsApp? Eu tenho foto porque eu não quero expor. Então, esse tipo de coisa é bem comum, né? Bem... Evitar, né? Evitar a informação. E dentro disso, sensível sendo postado. Até caminhando para um outro assunto que acho que é bem interessante para a gente falar, como você tem visto as leis de privacidade? Então, agora saindo um pouco da cibersegurança, entrando numa parte aí mais relacionada embora os dois assuntos complementem, mas a LGPD, como que ela está? A gente costuma brincar que a pergunta no Brasil é se a lei pegou ou não. A lei pegou? Como que está essa questão? Como você vê essa questão da LGPD, Com certeza, pegou a LGPD, ela
ela tá em vigor, né? Sim, sim. Inclusive já teve alguns acionamentos da justiça para isso, né? Com, por Uhum. exemplo, punições às empresas. Antigamente não, ele recebia aquela carta, né, de notificação falando que estava errado, não, mas agora a lei, assim, o objetivo da lei é o quê? Usar a conscientização, usar a melhor prática, mas evitar que os dados sensíveis sejam compartilhados de forma indevida. Por isso tem Uhum. até o termo de consentimento, quando você acessa um site, os cookies, etc. Inclusive, a gente entra numa esfera digital do seguinte, você tem que ter a opção de você aceitar ou declinar o que você quer que compartilhe ou não, mesmo que isso impacte na utilização do serviço. Mas Perfeito. você pode falar, "Não É o não ônus e quero que bônus, eu faça não quero captura, isso. mas eu não quero usar o serviço". Tem Perfeito. sites hoje que, até usando o exemplo de UX design que você usou, de front-end, etc., que a pessoa ela só pode aceitar os cookies e acabou, ela não tem outra opção. Ela não Mas tem a se opção eu, ali se de eu não clicar e ver a quiser, lista dos porque aí cookies, do você já chip. deixa a vulnerabilidade um pouco mais em foco, né? Peraí. Então eu só tenho a opção de aceitar, mas se eu não quiser aceitar, e se eu quiser sair? Isso Mas acessa parcialmente. será que o site já capturou alguma coisa? Então isso é bem crítico, mas a LGPD é uma lei que ela foi bem elaborada, né, com base na Na GDPR. GDPR da Europa, Uhum. mas ela, assim, as pessoas têm que começar a pensar em proteção e privacidade de dados de um jeito diferente. Sim. Evitar que sejam compartilhados. Aí, obviamente, nós voltamos no ciclo e falar um pouco de segurança disso, né? Seja da informação ou seja presencial. Por exemplo, qual tipo de dados que você vai pegar do cliente? Quem que é o E por responsável por quê? isso e por quê? Vai manter até quando, né? Exatamente. Sim. E, Qualquer momento o usuário pode chegar e falar, o cliente pode chegar e falar, eu quero retirar os meus dados da base, tem que ser retirado, né? Não pode deixar armazenado aquele de forma indevida, sim. porque aí a lei está especificando que o usuário pode pedir para remover, caso ele não tenha mais o vínculo com a empresa, que é uma coisa que nós não tínhamos antigamente, né? Uhum, O sim. dado ficava lá e se porventura houvesse um vazamento de dados, a base de dados que ia ser vazada, às vezes os dados estavam ali de clientes que nem eram mais ativos na base. Perfeito. Então, Sim. certo mesmo é se conscientizar, olhar um pouco a legislação, né? Ler o texto ali da legislação e ver o que você pode e o que você não pode fazer, o que você tem direito e o que você não tem. Sim. E Você às vezes tem... até medidas de mitigação, né? Talvez uma anonimização de dados, Isso. com soluções desse tipo que muitas vezes ajudam nesse processo, né? E as empresas também adaptarem os seus fluxos e saber o Perfeito. que Não é pode e o que só não pode fazer. processo, né? Processos internos, né? É. Fluxo de processos para evitar isso aí. Esses são os pontos que a gente faz do lado do usuário, né? Do lado do cidadão. O que você vê que falta para de fato pegar? O que a gente até comentou alguns pontos aqui no decorrer da conversa, mas agora ah, juntando eles, o que você vê que falta para pegar uma lei de privacidade na outra ponta, do ponto de vista do cidadão? Falta informação? Falta o quê? Porque assim, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados está vinculada aos dados os pessoais, né? Pessoais. Então, assim, o que que a ponta da linha, o que que o cliente, o usuário tem que saber? O Uhum. que ele pode compartilhar, o que ele não deve compartilhar. E se tiver compartilhar, ele tem que ter autorização dele. Então, aí volta aquele fluxo do começo da conversa. Ele tem que fazer parte ele tem que fazer parte do fluxo. Ó, Ele tem que estar inserido nisso também. Então, ele tem que saber. Então, tem que ter mensagem de aviso, que os dados são de responsabilidade da empresa, se elas vão, por exemplo, tratar os dados de forma devida. Então, quer dizer, hoje os sites públicos, né, as extranets da vida, os sites públicos, eles têm que ter uma sessão exclusiva para falar de LGPD. E uhum. mostrar um pouco para o usuário final que vai acessar o site que eles estão, por exemplo, tratando os dados pessoais de forma correta. E Perfeito. isso dá uma credibilidade um pouco maior também. Então, acho que Sim. esses fluxos, tanto da parte interna de tecnologia ou de fluxo de processo, tanto a parte o que vai ser divulgado para o cliente, tem que ver que a empresa está alinhado também com essa parte da LGPD e da legislação. E, A gente tem que e- estar sabendo disso. O que que você vai fazer com os meus dados? Se eu vou ter que fornecer para você. Porque se eu tiver que fornecer obrigatoriamente por contrato e da forma mandatória, mas eu tenho que saber o que a empresa está fazendo com isso. Quando eu tiver um vazamento de dados, os meus dados vão estar lá na base. ou E vai ser seja, divulgado, vendido, enfim, eu etc, tenho né? que confiar e tenho que entender como que é Confiar e feito ali o entender o que ele está processo. fazendo. Não, É sempre legal. trazer, por exemplo, o cliente para o nosso lado, né? E saber o que que ele faz parte do processo. Ah, eu estou preocupado com os seus dados. Já dá aquela sensação de É, mais tranquilidade, né? E eu, credibilidade da empresa. eu vejo um pouco das empresas essa falta de, às vezes, comunicar isso, né? Elas até colocaram para se adequar, mas a questão de chegar na ponta, essa informação,
ela ainda não está tão... Porque eu falo, pô, mas se eu informar, eu posso, em contrapartida, ser penalizado, porque o cara pode me processar hoje, pode indicar que houve um vazamento. Mas é algo que a gente tem que subir a barra no Tem que todo, subir a né? barra, Tem que exato. subir a barra no O geral, que né? tem que fazer, já tem que fazer a Já lei, não tem, é tem? A lei. lei só tem que ser cumprida. E daí, assim, uma Então, pergunta: você tem visto empresas de pequeno porte ou médio porte também fazendo? Porque as grandes se mexeram, isso. né? Elas podem até não ter tido o volume, isso é uma coisa que uma vez eu, conversando, identifiquei, elas podem até não ter o volume de solicitação de resposta aos dados e aos tratamentos de dados que elas esperavam ter. Mas, em contrapartida, será que as médias e pequenas empresas têm se adequado? Como você tem visto isso desse outro lado? Isso é bem crítico, né? Porque a gente vê que são as maiores empresas que estão fazendo essa adequação, né? Sim. Pequenas e médias empresas, a aceitação, assim, ou a divulgação disso praticamente não está sendo feita, né? Uhum, Ou ela sim. fica naquela, não sei, a lei tá ali, mas não vai acontecer nada, ou vamos ver, mas assim, não vai esperar chegar o desenquadramento da lei para poder ter a punição, né? Às vezes a multa é bem cara, então é mais fácil se adequar e fazer a transparência com o seu cliente e já se adequar nisso, porque assim, a empresa hoje que não está no mundo digital, ela não está em nada. Então, já que ela está no mundo digital, ela tem que se adequar Esteja à lei direito. digital também. Sim, Então, é sim. mais fácil colocar isso como transparência para o cliente, que automaticamente a relação entre os dois vai ficar bem melhor. E sempre existem formas, né? Porque às vezes essas empresas imaginam, pô, eu vou ter que investir muito, eu sou pequeno, mas às vezes é um impresso dizendo isso, às vezes é Uma página lá no medida site, uma simples, coisa né? simples, né? Coisa simples. São medidas simples e com a conscientização já Já ajuda, já, de atingem todo alguma mundo, forma. né? Esse é o objetivo. Joia. Marcon, já caminhando aí para um final de conversa, o tempo passa rápido aí, Passa mas já rápido. caminhando para um final de conversa, o que você olha para os próximos 5 anos? Então, do ponto de vista de cibersegurança, do ponto de vista de privacidade, quais são os seus desafios? Quais são pontos que hoje você tem falado nas aulas e nas palestras que vão ser pontos de impacto no futuro ou pontos que mereçam cuidado no futuro? Conta um pouquinho para nós essa visão futurista, que, lógico, a gente às vezes brinca aqui disso também, mas do que você vê e pode observar no mercado. Todo mundo pensa a área de segurança e a área de hacker, invasão, etc., como os filmes, né? Já vem desde a época lá do final de 1900 para 2000, o filme do Matrix, né? Aham, Mas, sim, assim, o ambiente digital hoje é um ambiente crítico. sim. Você pode ter certeza que, se for para investir um dinheiro para fazer uma proteção, é no ambiente digital. Então, os dados que são armazenados ali nos data centers, servidores, isso precisa de uma proteção muito elevada. Porque o Boa. principal ataque que tem hoje é o ataque cibernético. Inclusive, supera hoje a quantidade de crimes virtuais que são feitos todos os dias. Ele supera muito mais do crime físico. O crime do dia a dia ali, né? E O isso os tete que a são tete, né? relatados, Os são né? relatados. Porque, além de tudo, você tem uma gama muito grande Fora daqueles que não são. aquela pequena vulnerabilidade que foi pego pela parte de CCIT, lá de inteligência, de incidente, etc., que, não, matamos a guerra aqui dentro e não vai ser divulgado isso publicamente. Então, você imagina a quantidade de crimes virtuais estão sendo feitos. Sim, E sim. base de dados sendo vendidos aí no mercado negro, no Deep Web, no Dark Web. Por quê? Tudo isso vem da vulnerabilidade. E Uhum. tudo isso pode ser encadeado naquele simples controle de acesso físico. Então, a gente tem que pegar esse path inteiro, esse caminho inteiro e ver o quê? Desde a segurança orgânica, controle de acesso, a permissão, até chegar na sala secreta hoje, né? Porque Joia das antigamente, coroas. antigamente nós falamos que era o cofre do banco, né? Que era o Sim. ambiente mais seguro, né? E hoje você toma café. Essa semana eu tive em Porto Alegre e eu tomei café dentro de um cofre de banco. Eu ficava imaginando, puxa, hoje aqui em São Paulo também tem isso, né? Eu ficava imaginando, puxa, o quanto de dinheiro que não passou aqui dentro e qual que era a preocupação Os antes, filmes, né? né? O pessoal Os com filmes, maçarico para abrir o cofre do isso, banco, né? isso. Antigamente, aquelas gavetas com joias, com Exatamente, relógios tinha um e a armário dessas pólice de gavetas. seguros ou ações da Bolsa de Valores era o que tinha dinheiro, né? Era. Hoje em dia E são era os um papel, dados. né? Exato. Era o papel. Era um Hoje em papel. dia são os dados. Então você entende que essa preocupação ainda para os próximos 5 anos deve Com certeza. caminhar nessa linha, deve A prosseguir legislação assim. está muito forte disso, né? Foi o que nós conversamos sobre a Uhum, LGPD, uhum. mas a segurança digital dos ativos, né? Do que nós temos hoje digitalmente de dados, de arquivos, de planilhas, de base de dados,
Isso tá um valor absurdo, né? E passa, às Não, vezes... não tem métrica financeira para saber quanto que custa uma base de dados. Não tem Sim, preço. sim, O preço é manter a segurança. sim. É evitar que ela seja vazada. E agir Então, de forma essa proativa e não reativa, né? proativa e não reativa. É Eu igual o vou carro, é melhor fazer a manutenção preventiva do que a hora que ele quebrar e você não poder andar fundir o mais. Porque motor e vai sair muito mais vai sair caro, muito né? mais caro. É. E isso acontece muito nas empresas, né? A pessoa não quer gastar, por exemplo, X dólares ali para fazer uma adequação e uma ampliação de infraestrutura e uma segurança, mas quando tem um vazamento, uma vulnerabilidade, ela gasta 10 vezes mais para combater aquilo lá. E normalmente, quando combate aquilo, ela volta na estaca zero de novo, da onde estava, e vai ter que fazer o mesmo investimento de novo. Então, o valor é assim, por exemplo, o valor desse investimento que não foi feito, no final das contas, ele fica muito mais caro. Porque Uhum. você vai ter que reverter aquela situação e depois ainda investir de novo para fazer a melhoria. Então, acaba sendo um gasto muito mais alto do que se você pensar em fazer um pouquinho por dia ali e você deixar o seu ambiente bem mais seguro. Boa. Esse é um ponto. Mais vale prevenir do que Do que remediar, né? remediar, Já diria o chavão. com Eu certeza. vou colocar uma pergunta extra que me Claro. ocorreu aqui na conversa. Ah, a gente teve em 2023, no finalzinho aí, uma conversa relacionada à área de saúde. Eu sei que você está bem inserido nessa parte da área de saúde também. Quais são pontos de segurança, pontos relacionados aí à segurança voltados, cibersegurança, voltados para esse ambiente de health, ambiente de saúde? Quais são tópicos aí que você fala, puxa, esses daqui são críticos, agora aplicado já a um cenário mais específico? E é muito crítico isso, porque Imagino. a LGPD trata hoje os dados de saúde como o maior nível de segurança. Sensíveis no... Porque o que trata os dados de saúde? É a sua vida. Perfeito. É a sua condição que você está bem ou não. É um resultado de um exame, de exame de imagem, de exame de sangue. Você imagina, por exemplo, se um exame seu sigiloso, de um positivo de alguma doença, etc., ela vaza isso para a Uhum, internet. Às vezes a sua família não sabe. uhum. Às vezes você está fazendo tratamento já, está tranquilo, está seguro, vamos dizer Aham, assim. Eu estou sim. fazendo tratamento ali, daqui 2 meses eu estou bem, mas esse dado vaza. Uhum. Então, softwares que tratam de prontuário eletrônico, então os exames digitalizados, prontuários digitalizados são armazenados, às vezes, em ambientes que não são 100% efetivos para isso. Se isso vazar, vai causar um transtorno muito maior de qualquer outro tipo de dado, porque é dado de saúde. Ou E seja, todo mundo sabe, todo mundo quer ficar bem, né? sim. Agora, imagina o transtorno que isso não vai causar, tanto para onde vazou, tanto para, às vezes, a família da pessoa que está fazendo o tratamento. E, assim, a credibilidade do prontuário eletrônico do sistema, ou se for uma rede, enfim, de hospital, ou for uma rede de farmácia, de coisas de exame de saúde, então isso é muito complicado. Então, isso a gente tem que levar a um nível bem mais alto, porque, assim, uma coisa bem interessante para a gente já caminhar para o final para falar de prontuário eletrônico é o seguinte: qual que é a segurança e a evidência que você tem da sua base de dados da sua empresa? O quanto ela está atualizada? Você sabe me dizer? Quanto que ela está atualizada? É de quanto tempo? Um dado de um Entendi. colaborador lá, 1 mês atrás, 2 meses assim? E o dado de saúde? Sabe quanto ele está atualizado? Se ele foi no pronto-socorro de ontem. Então, essa É da base de última dados, ela passagem. está D-1, ela está atualizada de ontem. Ou seja, É, a importância, a a importância, a criticidade do criticidade disso. dado é muito maior porque você O tem um nível de segurança ele acompanhamento. é totalmente elevado. Está até no topo do Monte Everest isso aí, entendeu? Entendi. Porque assim, o dado de saúde é atualizado ali em D-1. Aham, E de sim. quantos? De todo mundo que passou ontem, E a por rotatividade é exemplo, no muito maior, né? pronto-socorro, o dado dele está atualizado de ontem. Então é uma Uhum. base de dados totalmente limpa e totalmente atualizada. E isso sabe que o Você preço tem toda a disso razão. Uma das para a parte primeiras... obscura, o preço Sim, disso é muito é mais muito usado. alto, porque é isso que eu quero. É uma base de dados atualizada. É. Porque não adianta nada vazar uma base de senha que eu vou acessar aquela senha, não é mais aquela. Não é aquela, É mais ou menos exatamente. essa correlação. A base de dados totalmente atualizada, ou no caso até mais, é muito mais crítico. Isso se não for em real time ou D-1, isso é um pote de ouro. De E fato. esse é o problema. E você Por isso que a tocou segurança tem que ser vista de uma forma totalmente elevada. exatamente o que você tocou acontece. A primeira coisa que pergunta é: o endereço é o mesmo? Eu recentemente mudança e tal, daí eu fui no pronto-socorro, o endereço é o mesmo? Não, o endereço é Eu esse daqui. mudei. De Pronto, fato, já tem aquilo acabou. atualizado, né? E é muito Interessante. rápido a atualização. É em tempo real, Interessante. né? E muitas Aham. vezes D-1. Imagina, você pegar uma base de dados, que a última atualização dela de alguns dados, enfim, de N pacientes foram ontem. Você está acabado totalmente atualizado.
E isso é muito crítico. É um nível de bandeira que a gente tem que levantar aqui, que vai falar, tem que tratar isso de forma realmente com fluxo e processo totalmente à parte de qualquer tipo de dados. Uhum. Porque isso é totalmente crítico e é Não é muito só, não perigoso. é só dado privado, é dado sensível também, né? Sensível, até com uma classificação de tipo, Diferente. elevação de dados aí muito crítica já, né? Isso. Secreta e por aí vai. Não, excelente. Eu agradeço pelas perguntas, mas tem um último pedido que eu gostaria de fazer Claro. antes da gente encerrar, Maicon. A gente tem um costume aqui de colocar os outros em saia justa, né? E como você é o primeiro de 2024, eu queria que, abrindo Vamos essa começar nova bem o ano já, sequência, vamos lá. abrindo essa nova sequência, Claro. deixasse uma pergunta para o nosso próximo participante, relacionada à cibersegurança, né? Então, a gente voltada para essa questão de privacidade, o que você poderia aí deixar, por favor, para ele perguntar sobre isso? Para ele ou para ela, Para né? ele ou para ela. Vou deixar uma pergunta bem interessante aqui. Seguindo tudo que nós falamos, aquele fluxo de processos desde a segurança orgânica, o controle de acesso, acesso a locais não autorizados, até chegar no ambiente virtual e digital de armazenamento, de data center, de computação em nuvem, de cloud, etc. Como que você está tratando a segurança dos seus dados? Ou seja, da sua empresa, do seu escritório, enfim, ou até os dados dos seus próprios colaboradores. Como que Boa. você está fazendo essa proteção de dados para garantir e mitigar o vazamento desnecessário aí dessa base de dados? Como que está sendo feita essa segurança do dia a dia, que é a preocupação hoje de todo mundo, né? Excelente. Né, de fato, é a preocupação de todo A mundo, está volta à bastante em comparação da voga, senha né? do banco ao CPF, né? A Exato. pessoa fica mais preocupada com a senha do banco do que com o próprio CPF, que é um dado extremamente sensível. Então, fica essa pergunta aí. Muito obrigado, Maicon. Maicon, além de agradecer pela pergunta, eu gostaria imensamente de agradecer pelo tempo, Claro. pela oportunidade, pela troca de informação. E queria que você fizesse as suas últimas considerações. Não sei se tem algum recado para deixar, ou como as pessoas podem mandar mensagem, perguntar ou continuar essa conversa, porque hoje a gente tem essa facilidade, né? Essa A facilidade. gente tem como que poderiam falar contigo. Então, se puder deixar uma mensagem aí, como as pessoas te encontram, eu agradeceria. Perfeito. Agradeço o convite aí da Rainforest para nós falarmos esse bate-papo, né? Bem tranquilo. O Uhum. tempo passou bem rápido, né? Exato. Sobre tecnologia da informação, segurança e vários outros conceitos. Depois eu vou deixar o link do meu LinkedIn, né, para Perfeito. divulgar. E ficou alguma dúvida nesse nosso bate-papo, ou alguma explicação, uma coisa um pouco mais efetiva do que vocês estão fazendo, mas se atentar que hoje os dados são a parte mais crítica do que nós temos que manter o controle. Então, fazer o máximo possível para deixar o ranking com o mínimo possível de vazamento. Esse é o nosso objetivo e até agradeço o convite, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo Imagina, eu que e fico à agradeço, Maicon. disposição e De, vamos lá. de fato, os dados são ou representam o novo O petróleo, novo né? Como, petróleo. como já escutamos e diversas vezes. Muito obrigado. E você que nos acompanha aqui na Reinforce, esteja ligado nos nossos canais, né? A gente tem aí dentro do Spotify, do YouTube, Instagram, Facebook, você tem como nos encontrar apresentar e seguir aquilo que a gente está compartilhando. Então fica aí o meu agradecimento pela participação, juntamente com um desejo nesse início de ano de um excelente ano para todos nós.